Josué disse ao povo que eles deviam escolher a quem servir: ao Deus de Israel, ao Deus criador do céu e da terra, ou aos outros deuses. Israel era livre para escolher. O verso 15 do capítulo 24, ele diz assim: escolhei hoje a quem servis, ao Senhor ou aos deuses que serviram os vossos pais. Servir a Deus não por obrigação, porém por livre escolha. O verbo escolher descreve também a eleição de Israel pelo Senhor, ou seja, a escolha do povo de Israel pelo Senhor. Veja Deuteronômio 14, 2. Porque sois povos do Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres um povo próprio. Veja, o Senhor Deus escolheu o povo para que ele fosse o seu povo peculiar, o seu povo próprio. Qual foi a resposta, então, de Israel? Bem, Israel estava livre para rejeitar o Senhor após a sua eleição divina, mas isso seria absurdo e sem sentido. Israel poderia aceitar a Deus e continuar a viver, ou dar as costas a ele e deixar de existir. Qual foi a escolha de Israel? Vamos ver o verso 16 até o verso 18. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Mas por que isso? Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Veja, a resposta, uma resposta afirmativa, uma resposta decisiva. Nós vamos servir, nós não vamos abandonar o Senhor, longe de nós abandonarmos o Senhor. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Bem, o povo declarou que iria seguir a Deus. Mas aí Josué lançou um desafio, versos 19 a 21. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Ora, Josué havia falado: vocês devem escolher, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês devem escolher servir ao Senhor. E agora ele está falando: vocês não podem, vocês não conseguem servir ao Senhor. Qual era o perigo? Qual era o perigo que podia impedi-los de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor? Se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. O povo falou novamente. Josué falou das dificuldades. Olha, eu conheço o povo, conheço esse povo. Esse povo já muitas vezes disse que ia servir ao Senhor, que ia adorar ao Senhor e se afastou por conta da idolatria. O diálogo entre Josué e o povo apresenta uma grande reviravolta, na qual Josué parecia desempenhar o papel de advogado do diabo. Ele deixou de falar sobre providência da graça que Deus havia revelado no passado e passou a destacar as dificuldades de servir a Deus. Veja o que a nossa lição fala sobre essas dificuldades. Josué, por meio da retórica, desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. Verdades relativas a adorar, a seguir a Deus em integridade e lealdade. Primeiro, a decisão de servir a Deus é coisa séria. Não é brincadeira servir a Deus. Ela terá que moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. As bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser bem compreendidas. O perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Israel devia compreender: bem, o Senhor salvou, o Senhor livrou, o Senhor fez todas as coisas.
Mas se nós deixarmos de adorar, de obedecer ao Senhor, de sermos leais ao Senhor, as maldições também virão sobre nós. Em segundo lugar, a outra dificuldade, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por um líder, nem mesmo por Josué. Josué estava falando sobre seguir a Deus, sobre a nação seguir a Deus. Mas como que a nação poderia seguir a Deus se cada indivíduo seguisse a Deus? Ora, conversão é uma atitude absolutamente individual. Não é possível nós servirmos a Deus ou nós nos convertermos, nos colocarmos ao lado de Deus, somente porque a igreja faz isso, ou que a nossa família faz isso, ou que o cônjuge faz isso, ou nossos pais assim o fizeram. Nós devemos ter uma atitude individual de servir ao Senhor, uma decisão pessoal. Terceiro ponto, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus por suas próprias forças. Sim, irmãos, pelas nossas forças, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós somos incapazes de servir a Deus. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e com este Salvador. Veja, irmãos, antes do Senhor dar as leis lá em Êxodo 20, veja o que ele falou. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus Salvador. E nós não podemos agora, irmãos, assumir a sua lei, obedecer a sua lei de uma maneira burocrática. Não, é assim que ele falou, então vou fazer. Não, mas o Senhor diz que na nova aliança vai colocar a sua lei no nosso coração. Isso quer dizer, nós vamos ter um entendimento total da lei e um desejo natural de fazer, de obedecer à lei. É isso que o Senhor propõe. Quais dificuldades que nós devemos, então, prestar atenção, assim como o povo de Israel devia prestar atenção. Servir a Deus não é brincadeira, servir a Deus é uma coisa muito séria. Obedecê-lo traz bênçãos, e não obedecê-lo traz naturalmente a maldição. Obedecê-lo traz vida, e não obedecê-lo, ou seja, afastar-se do doador da vida, traz a morte. Servir a Deus é uma decisão individual. Eu devo decidir seguir a Deus. Ninguém pode fazer isso por mim. É uma atitude pessoal e intransferível. Só é possível seguir a Deus, servir a Deus e segui-lo se nós tivermos um relacionamento pessoal com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa prestar muita atenção nessas dificuldades para servir a Deus. E que possamos eliminar essas dificuldades através do poder do Espírito Santo. E dessa maneira servi-lo em espírito, servi-lo em verdade, como diz a Bíblia.